Olá a todos da USE, é uma honra, uma alegria estarmos aqui, né, em torno desses momentos breves de reflexão, né, a respeito das leis divinas e dos ensinamentos do Mestre Jesus. Quero aqui primeiramente agradecer o convite, a confiança e pedir a Jesus que esteja aqui conosco nesse instante, que a espiritualidade amiga possa nos inspirar para que esses ensinamentos possam tocar todos os nossos corações, não somente os vossos, como o meu também, porque afinal estamos todos aqui na mesma jangada, né? Essa jangada chamada Terra, maravilhosa, esse planeta que está nos auxiliando na redenção desses nossos espíritos e na nossa melhora, né? Meus queridos, aliás, amigos, né? Hoje nós vamos falar de um tema que geralmente causa bastante, assim, furor, dúvida entre todos nós, né? Porque ainda somos pequeninos, ainda nos desequilibramos muito em torno das ações que cometemos, que realizamos, na verdade, né? E ficamos ali sempre em dúvida, mas isso é recíproco, né? Porque não é porque eu estou aqui com essa oportunidade de conversar que nós já somos seres de alta iluminação e estamos aí realizando tudo com grande perfeição. Não se trata disso, né? Mas é agindo que vamos aprendendo, é fazendo que vamos melhorando, né? E não a melhora vem para depois a gente fazer. Então, o tema de hoje, então, não sei se vocês já sabem, é um tema que vai falar sobre o gozo dos bens materiais. Gozo dos bens materiais. A gente fica sempre aí confuso, como se ter bens materiais fosse algo errado, né? Como se os bons sentimentos de humildade, de caridade, de abnegação só saíssem, né? Só fluíssem das provas sem os bens materiais, né? Espiritualidade nos conta, né? Conta a todos nós que as provas tanto da riqueza quanto da pobreza têm finalidade própria, né? E que vão, na verdade, ambas conclamar para que nós possamos vivenciar e aprender e a ter experiência sobre o uso dos bens materiais. O que nós não podemos esquecer e precisamos aqui falar é que somos, sim, espíritos, né, numa experiência material. Nós não somos, então, nem só espíritos agora e nem só materiais, né, que é encarnados. Nós nem somos só espírito nem carne, nem só carne. Nós somos os dois. E se somos os dois, temos necessidades dos dois. Ambos nos são necessários, né? Precisamos, então, aprender, né, a utilizar os bens materiais e também alimentar o nosso íntimo espiritual, né? O nosso espírito, a nossa alma, queiram dar o nome que for. Também precisamos lembrar que somos filhos de Deus, em suas individualidades, em suas particularidades, com as suas histórias construídas diferentemente uma das outras. Se nem a nossa digital é igual, nossa digital espiritual também não é.
nosso relacionamento com Deus, que é um Pai amoroso, que nos criou para a perfeição e dela tem certeza que tomaremos posse um dia, né? Seremos o quê? Perfeitos, né? E é um Pai que amorosamente e não ansiosamente, porque a ansiedade não é um equilíbrio, né? Amorosamente nos espera e nos dá amparo e suporte e todas as condições para que cheguemos aos poucos, paulatino, sem pressa, mas para o alto e avante, né? Sempre devagarzinho, mas é para lá que ele espera a gente na escala da perfeição. Porque seremos espíritos plenamente felizes, né? Quando alcançarmos a perfeição. Mas mesmo assim, hoje já somos, e Deus não nos criou para ser infelizes e não espera que tenhamos infelicidade. Ele não espera. Ele está sempre conosco, nos auxiliando, né? E o nosso relacionamento é com Ele individualizado também. Ele não põe todo mundo na mesma caçarola, né? E espera o comportamento de cada um. De cada um de nós é igual, né? Ele espera cada um de nós da sua maneira, do seu jeitinho. Porque é isso que ele espera. Que a Silvia tenha uma reação, que o Jorge tenha uma reação, que o Abreu tenha uma reação. E cada um de nós tenha uma conversa e um relacionamento com ele. A sua maneira, do seu jeitinho. Somos também lembrados a pensar que nós somos seres que temos dentro de nós essa força divina que nos estimula a ir para frente, nos motiva a avançar. Então, por isso, somos seres que precisam, né, ter sonhos, que necessitam, né, e têm desejos, têm vontade de melhorar. E quando isso não está, nós não temos sonhos, nós não temos anseios, é porque alguma coisa boa não está acontecendo dentro de nós, né? Alguma coisa não está em equilíbrio, né? E é por isso, né, que a cada um do seu jeitinho, nas suas conversas com Deus, nós precisamos ali e tendo essa melhora no nosso relacionamento com Deus, para que a gente compreenda, né, o caminho e se sinta amparado e em paz nessa conquista da melhora de si mesmo, da autoiluminação. Então a espiritualidade nos diz uma coisa que eu quero pensar antes convosco, né, com todos vocês, que existe a prova da riqueza e que ela tem um objetivo em si. Apesar de parecer-nos que ela é mais fácil, porque ela pode nos conclamar com facilidade a execução de alguns sentimentos inferiores, né, em nós, porque nós temos ainda, né? Quem de nós ainda não tem uma preguiça? Quem de nós ainda não tem uma vaidade exagerada? Quem de nós, né? Todos nós temos. Então, quando a gente olha assim no primeiro relance a riqueza, a gente vê só as condições de mostrar o melhor carro, de mostrar a melhor casa, de dar asas aos nossos sentimentos de orgulho e vaidade, entre outros, né? E aí a gente acha que é mais fácil. Por quê? Porque nós temos aí por trás uma preguicinha que fica falando assim, tô cansada de trabalhar, não é? Porque não está considerando o trabalho como uma lei divina, porque ele é, e é altamente estimulador das nossas potencialidades e do nosso equilíbrio interno, da nossa autorregulação de amor, né? Enfim, mas a prova da riqueza, ela tem em si, né, como é que se diz,
o intuito de fazer com que o indivíduo que está passando por essa experiência vivencie, por exemplo, situações em que possa superar a avareza, o egoísmo, o orgulho, né? O apego. Então, ela é em si incitada para nos auxiliar a superar esses maus, aliás, esses sentimentos imperfeitos, né? Porque à medida que ela nos leva a vivenciar situações onde vai ampliar as condições de sermos mais caridoso, mais abnegado, né? De conseguirmos nos colocar no lugar do outro com as situações de necessidade física e tentarmos estimular a melhora coletiva, ela vai nos elevar bastante. Então, a prova da riqueza, ela não está aí para satisfazer as nossas necessidades íntimas. Ela está para desenvolver nossa melhora espiritual, então, através da melhora coletiva, na maioria das vezes. Porque sim, a prova da riqueza vai proporcionar, por exemplo, que a gente possa ofertar, né, a pessoa, né, que está nessa prova, ofertar oportunidades de melhora de trabalho, de crescimento, né, do outro, ofertando trabalho, de melhora da cura de doenças através de investimento em vacinas, como é que fala, em pesquisas, né, na melhora da nossa comunicação, né, porque se cada um fosse ficar pensando só, não, eu quero o melhor celular, mas ninguém investiu na melhora do celular, nós não estaríamos com o celular aqui hoje, né? Se ninguém, né, pensasse na melhora, nós queremos sair desse estado grave da pandemia da Covid, e não tivesse investido, né, naquilo, essa melhora não teria ocorrido. Estamos falando de questões recentes, né? Da mesma forma, a prova da pobreza, por exemplo, ela vem, né, nos incitar a paciência, a resignação e a estimular a melhora de cada um de nós em conquistas, né? Porque sim, às vezes podemos estar acomodados, né, doentes da preguiça, doentes da acomodação, e ela vai nos incitar a procurar pela própria necessidade de autopreservação, de crescimento, da lei de conservação, né, de nos mantermos vivos, né. E aí os sonhos para nós, né, que não estamos, para mim, né, que não estou experimentando a prova da riqueza, né, a gente fica o quê? Estimulado sempre a ter algo, né, a querer algo, né. E as pessoas falam, é errado, Silvia, querer ter um carro, querer ter um bom celular que atenda às minhas necessidades, é errado querer ter uma casa para passear na praia. Não, gente, nada disso está errado. Conquistado de forma honesta, em equilíbrio, através das suas forças, com o amparo sempre de Deus, né, com as suas mãos, porque durante esse projeto de trabalho, esse trabalho vai fazer muito bem pra gente, né, essa conquista, né. O que nós não podemos é passar do necessário, que é o que os espíritos dizem. Então, eu só serei feliz quando eu tiver uma Ferrari. Então, a gente precisa avaliar. Eu preciso de um carro. É bom que ele não quebre toda hora, porque é um transtorno, né? É bom que seja um carro bom, que possa me levar, me trazer, me deixar em segurança. É ótimo, né? Mas será que nós precisamos de um carro caríssimo? Será que todo o nosso esforço precisa estar lá? Eu não vou julgar quem o tem,
porque eu não estou na prova da riqueza. E na prova da riqueza, talvez tenham contextos que a gente nem sonha, né? A gente pode tirar uma ideia, né, de que às vezes o meio exige algo de nós. Mas hoje, na minha condição, eu batalhar e fazer tudo e criar, por exemplo, situações, me comprometer com dívidas, com pessoas, com cargos, né? Ultrapassando o limite do respeito ali para conseguir um cargo, para eu um dia ter uma Ferrari, não faz o menor sentido, né? Não tem o menor sentido, né? É sempre importante a gente lembrar que precisamos sempre, quando se tratar do uso dos bens materiais e também das conquistas espirituais, termos sempre equilíbrio. Então, eu não posso fazer tudo só para usufruir dos bens materiais, esquecendo do meu lado espiritual, e nem só querer cuidar do lado espiritual e em detrimento das minhas necessidades materiais. Então, eu vou entrar no estado de meditação, né? E ficar lá enclausurada, em meditação, tô tratando, tô fazendo bem pro meu espírito, mas o meu corpo não tá cumprindo a função dele, né? Meu trabalho em sociedade, né? Porque a lei da sociedade também é uma lei divina, né? Essa vivência em sociedade não está sendo cumprida. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Como fala? É isso, né? Só céu, tanto ao mar. Acho que é um dessas parábolazinhas, né? É importante que a gente procure, então, sempre compreender a necessidade do equilíbrio em tudo que formos fazer. E aí, propriamente aqui no Livro dos Espíritos, né? Essa é a minha versão, né? Eu tenho uma mais antiga, bem antiga, mas aí fiquei um pouco de vergonha, porque a vaidade, né? Um pouco de vergonha de mostrar a vocês. Tô brincando. É mais fácil de manusear esses, pra mim, em espiral, eu acho. Olha só o que Kardec pergunta na questão 711. O uso dos bens da terra é um direito para todos os homens? E os espíritos respondem: esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode ter imposto um dever sem haver dado os meios de o satisfazer. Sim, Ele nos colocou nessa oportunidade de vivência aqui no corpo físico, né? Nesse corpo material. Ele nos dá o suporte. Os exageros são da nossa parte, né? Então, eu penso sempre assim, estamos chegando na Páscoa, né, gente? Aí eu penso sempre assim, eu vou ganhar um ovo de 1 quilo. Vamos dizer assim, ganhei um ovo de 1 quilo de chocolate, né? Hoje já tem gente refletindo sobre uma série de coisas. Nossa, faz as contas, um ovo de 1 quilo custa, sei lá, R$100. E uma barra de 1 quilo custa 30. Qual eu vou usar, né? A gente começa a refletir, né? Mas tem todo um histórico a respeito do ovo, né? Tem toda uma lenda, né? Uma significação, isso que eu quero dizer. Mas você ganhou um ovo de 1 quilo, vamos dizer. Estamos falando de Páscoa. É proibido comer chocolate? Não é proibido comer chocolate. Mas quando eu ganho, eu como lá um pedaço. Ok. No outro dia eu vou lá e como mais um pedacinho. Ok. Mas em geral o que a gente faz? Como diz no popular, enfia o pé na jaca, né? A gente come meio ovo ou quiçá o ovo todo. E isso denota com clareza que não estamos bem. De que estamos em exagero. E o exagero vai sim causar-nos muito mal-estar íntimo. E nesse caso, mal-estar no nosso intestino, né, pessoal? E são questões simples.
É errado fazer consumo de alguns alimentos, e eu não vou dizer aqui, cada um vai usar na sua própria vivência. Não, o problema é que a gente senta e faz, né, o exagero. É errado ter uma bolsa de 100 mil reais. Para mim, hoje não é necessário. O que eu vou carregar, né, uma de 50, de 100, já é suficiente. É assim, né? E outras que nós mesmos fazemos, o pessoal aí da customização, que faz bolsas de todos os tipos. É isso. Nós precisamos pesar para nós. Também não ficar muito olhando, né? Porque como a gente conversou aqui, somos individuais. Não adianta ficar olhando o outro. Nossa, comprou um carro de 2 milhões de dólares. Então, a história é dele, né? O equilíbrio que nós temos que buscar não é o equilíbrio dele, é o meu equilíbrio. O que é bom para mim. É sobre esse aspecto que temos que começar. Aliás, já passamos da hora de olhar, né? Uma outra questão que ele faz aqui é: com que objetivo Deus ligou um atrativo? Essa é uma das perguntas que eu mais gosto. Aos gozos dos bens materiais. Ligou atrativo, deixou da hora, deixou gostoso. Eu sou professora, né? Então eu falo da hora, gostoso, top. Aí os espíritos respondem, ó: para exercitar o homem ao cumprimento da sua missão e também para provar pela tentação. Olha que interessante, ele deixa atrativo. A gente tem vontade de usar, né? Porque senão a gente também não luta, não vai. Porque para Deus o importante não é a gente comer o ovo de Páscoa. O importante é toda a caminhada até a chegada do ovo, né? É todo o trabalho até aquela ação. É isso, né? Então, como ainda nós somos, como diz um amigo meu, Mauro, ele diz que a gente está mais próximo do átomo do que do arcanjo que seremos, né? A gente tem muito mais de instintos do que de sentimentos, né? Quando a gente fica com o nosso bichinho, né? A gente quer agradar ele. A gente agrada ele dando as minhas cachorrinhas, por exemplo, dando um pedaço de ferro que não agrada, que não estimula ela, não alegra ela, ou a gente dá uma coisinha que ela gosta. A minha gosta daqueles petisquinhos, né? É isso, né? Para que ela fique bem, né? É um carinho, é um cuidado, é um zelo, né? É um amparo, né? E aí quando ele fala experimentar na tentação, Kardec fica, como assim tentação, né? Qual o objetivo dessa tentação? Kardec já... Como assim tentação, né? Desenvolver sua razão que o deve preservar dos excessos. Com a vivência, a gente vai. Aí hoje, a gente come 1 quilo do ovo de Páscoa. Aí passa mal. Aí vivenciou até aquela tentação, a gente fala, ele é bom, mas eu não posso comer tudo isso. Qual é o meu limite? Aí talvez amanhã a gente coma só meio. Aí passa mal de novo. Aí a gente vai chegando no mínimo. Os nossos familiares, né, os nossos pais, né, os adultos, nossos professores, os adultos que estão conosco, que nos auxiliam quando crianças a fazer essa autorregulação, né, mostrando pra gente, olha, isso vai fazer isso vai causar assim. A gente nem sempre ouve, né, muitas vezes, e na maioria delas nós pagamos para ver, né. No entanto, é importante, né? Eles são muito importantes, porque eles são figuras ali agindo divinamente, né? Com o propósito de Deus nos auxiliando a facilitar essa caminhada para que a gente não tenha tanto mal-estar aqui no estômago de comer um ovo inteiro, né? Eu vejo minha netinha, se eu der um ovo de 1 quilo na mão dela, ela não para de comer. Se eu der um pacote de bala, ela não para de comer, né? Então, eu já sabendo que aquilo para ela é uma tentação, né? Eu faço o quê? Eu nunca deixo exposto todo pote de bala, né? Eu deixo o que ela pode comer, né? E ela pede mais e nós vamos educando, porque ela é muito pequenininha. Então, a gente vai educando e é assim,
nós vamos vivenciando, vamos treinando a nossa razão, treinando a nossa inteligência, desenvolvendo as nossas potencialidades e melhorando o grau dos nossos sentimentos e pensamentos, né? Ele vai continuar falando, né, se tem limites esse gozo, né, dos bens materiais que são tratados pela natureza. E ele fala sim, para indicar o limite do necessário. Tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite. Nós, quando achamos que nada tem esse limite de uso, é porque não temos conhecimento sobre aquilo. Então, acabamos tendo que vivenciar determinadas coisas para compreender os limites daquilo. Que pensar do homem que procura nos excessos todos os gêneros e um refinamento nos seus prazeres. Quando ele exagerou, quando ele come mais que um ovo até. Pessoas que têm prazer só no excesso, não conseguem equilibrar. E ele fala assim, eles respondem, pobre, né, dele, é preciso lastimar e não ter inveja. Que é isso? Às vezes a gente olha e fala, esse rico, né? Esse rico aí, que gasta tudo. A prova da riqueza é dele. Primeiro nós precisamos lembrar disso, que ele tem um relacionamento próprio com Deus, que não é conosco, né? Não é. As questões que ele vai ter que conversar são com Deus diretamente. Mas ele está dizendo aqui, não é feliz dele. Porque muitas vezes a gente olha, nossa, que feliz que ele é. Ele faz o que ele quer, ele vai onde ele quer. Que feliz que ele é. Não sei. É isso que ele está dizendo. Os exageros saem sempre da rota divina, que é sempre de equilíbrio e paz e tranquilidade. Tá? Enfim, meus amigos, fiquemos então atentos, né, aos sinais que as nossas próprias atitudes diante desse uso dos bens materiais vão indicar se estamos melhorando, se não estamos melhorando, né? E também não façamos o uso do julgamento, das provas alheias, né? Façamos o que podemos para auxiliar, né? E se não podemos auxiliar, minimamente, oremos e saiamos, né? Porque não adianta ficar ali. Você é isso, você é aquilo. Não se deve fazer isso. Pode se orientar, mas julgar nunca, né? E pensamos sempre a Jesus que nos auxilia a entender essas coisas, a entender o nosso íntimo e a melhorar, né? Eu particularmente hoje quero agradecer muito a espiritualidade que me assessorou aqui nessa explanação. Confesso, sempre fico um pouco ansiosa para falar em vídeo, apesar de eu ser muito faladeira, né, e ser professora, mas a gente fica, né, eu agradeço, agradeço aos amigos pelo convite, né, parabenizo a todos nós que todos os dias tentamos ser melhores, né, mas todo dia cometemos erros, porque tá lá na missão dos espíritas, né, no Evangelho, como se reconhece o verdadeiro espírita pela, né, vontade de melhorar todos os dias, né, de seguir em frente, né. E eu quero encerrar aqui hoje com uma canção que eu gosto muito do Gonzaguinha, uma canção de esperança, para a gente não ficar aí triste, achando que a gente não pode usar não vou ter mais nada, eu não vou ter casa na praia porque é errado. E não se trata disso. Trata-se sempre do equilíbrio, né? Da harmonia das nossas ações, não é verdade? E eu quero cantar porque essa é uma música de muita esperança, toca bastante sempre o meu coração. E eu espero que todos fiquem com Deus e que sintam nessa canção essa harmonia gostosa da paz e da tranquilidade, que é estarmos em busca da luz. Ontem um menino
brincava me falou, e hoje é a semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere e nem pare de sonhar. Fiquem com Deus e até a próxima.